gestor, advogado, nenhuma das anteriores. Em que é? Então, a maioria pública assistente social. Ainda bem que não fizemos aqui uma palestra muito direcionada para o contábil, mas é importante que vocês, assistentes sociais, levem o contato, o recado para o contador, do que vai ser dito aqui, porque é importante também. Então, vamos começar. O objetivo aqui é passar as principais alterações, que a gente já começa aqui com uma provocação, tá? Com a frase ali: a mudança é possível sim, mas é dolorido. Mudar significa se examinar o espelho, olhar os erros, fraquejar e dar um jeito de lidar com isso. Por quê, pessoal? Porque hoje em dia a filantropia não é mais o que era anteriormente. Aquela coisa do eu sempre fiz assim e nunca deu errado, cada vez mais vem dando errado. Tá? Eu tenho que fazer o espelho? Tenho. E aí vai exigir mudanças na minha entidade. O meu relatório de atividades e plano de ação, que eu uso há muito tempo, desde 1900 e trabalhar, tá? Talvez não seja mais um plano de ação e relatório de atividades que eu tenho que entregar. Então são essas reflexões que nós vamos colocar aqui. E aí essa frase é importante, que a mudança é importante. Ela tem que ser feita, não é fácil, mas ela é possível. Institucional e pessoal, tá? Então o principal objetivo é conscientizar todo mundo dos requisitos de prestação de contas do SERVES. Mas não só focar na prestação documental. Mas será que essa dificuldade que a prestação de contas do SERVES está trazendo cada vez mais não significa uma oportunidade da entidade se profissionalizar, da entidade buscar uma melhor gestão? Muitas vezes sim. Então, o principal recado que a gente quer deixar aqui é: a prestação de contas é difícil? Depende como eu trato o meu dia a dia, mas muitas vezes ela é uma oportunidade de eu rever processos internos, estatuto. Tem entidades que têm estatuto que nem foram alterados pelo Código Civil ainda, tá? E aí, quando o céu mudou, trouxe essa reflexão. Então, é uma dificuldade, sim, mas as entidades que estão olhando como uma oportunidade de olhar para si e mudar, estão se dando bem. Mas para quem recebeu a revista aí da edição especial, tem um artigo que eu fiz, que ele trata exatamente isso. Vou até contar uma curiosidade para você. Me pediram para fazer um artigo de 6.300 caracteres, contando os espaços, para falar das mudanças do SERVES. Aí, no primeiro momento, me bateu um pânico. Como é que eu vou falar de uma lei em todas as mudanças que tem em 6.300 caracteres, detalhe, contando o espaço? Aí eu aproveitei esse pânico que me deu para passar o quê? O principal motivo, a principal mudança na filantropia, tá? Não foi a política pública, porque a moça estaria há muito tempo. Não foi a gratuidade, porque 20% estaria há muito tempo. São duas bases de cálculo que melhorou. O SUS tem se fazia há muito tempo, mas foi o quê? O perfil na fiscalização. Tá? Antigamente só o CNAS fazia, que ainda olhando só para a parte da política pública da assistência social, passou para casa dos ministérios. Tá? Então abordamos nesse artigo essa questão da mudança da fiscalização. A principal dificuldade foi essa, a principal mudança foi essa. Então, e aí é aquela coisa, a entidade que não quebrar paradigmas, ela vai ficar para trás, ela vai perder a filantropia, ela vai gastar mais com o advogado. Tá? Tem um dobro do processo. Quem não enxergar a oportunidade nesse processo vai ficar para trás. Tá? Então, a maior dificuldade é convencer os dados de vocês da quebra de paradigma, que é necessária sim para estar atualizado em relação ao SERVES. E visualizar a oportunidade em todo o processo de mudança que vem pela frente cada vez mais. Vale a pena manter a
entidades, vamos tentar responder essa pergunta aqui para vocês. Tá? Muita gente, muita entidade se questiona, vale a pena sair da filosofia? Principalmente as entidades de assistência social, que é o nosso grande foco aqui, eu posso afirmar que não. Tá? Só que tem muita gente, muitos gestores, muito aventureiro na área, que vai dizer que sai desse negócio, é muito difícil de fazer. Você vai deixar de pagar a patronal, mas é muita burocracia, daqui a pouco vem um passivo antigo. É o melhor raciocínio, se pode dizer? As nossas entidades teriam condições de, um dia para o outro, começar a pagar uma patronal? Teriam condições? Principalmente as entidades de assistência social, que não podem cobrar pelos serviços. Então, é uma pergunta que eu já respondi, que não vale, mas vamos tentar passar para vocês por que não vale, o que tem que fazer para não perder. Então, o que é o SEPES? O que ele traz para a gente? Além dos benefícios fiscais, né, que estão aqui, como a gente vai falar depois, ele tem aspectos institucionais e mercadológicos, entre aspas. Por quê? Tem um PL tramitando, que é o 4643, depois que a gente tiver a oportunidade de ver, que ele está prevendo o fim da utilidade pública federal. Porque no fim das contas, a utilidade pública federal perdeu muito a força depois que ele passou, deixou de ser pré-requisito do CEP. Ele ainda tem algumas questões de incentivo fiscal, tá? De 2%, já bater no imposto de renda, mas ele perdeu a força. Tá? Tanto perdeu que o projeto de lei está querendo acabar com a utilidade pública federal e trazer para os CEPES os benefícios. Seria o quê? A questão do incentivo fiscal, a questão de poder participar na Receita Federal de apreensões, de ter os bens para vender. Mostra o quê? A tendência é os CEPES não ser somente a questão da isenção fiscal, mas ele ser o selo de qualidade do governo para o uso de parcerias, para o uso de incentivos fiscais e etc, etc. Então, o CEPES só é bom porque não paga a patronal. É uma visão muito pequena com relação ao que vem pela frente, principalmente. Tá? Depois, quem tiver a oportunidade de ver esse PL, vão ver que o que eu estou falando é a tendência é essa. Então, o CEPES ganha mais importância ainda. Tá? Quais são os benefícios fiscais? São esses. Então, eu não pago a patronal, a COFINS, a contribuição social, RAT, SAT, etc. E o PIS sobre folha de pagamento, que as entidades pagam 1% sobre a folha, mas já saiu um recurso extraordinário do Supremo Tribunal que reconheceu que o PIS é contribuição para a Seguridade Social. A partir do momento que o Supremo reconhece que o PIS é uma seguridade, uma contribuição para a Seguridade, o que ele está fazendo? Ele está jogando o PIS dentro do rol das isenções do artigo 22 e 23. Ou seja, com essa decisão do Supremo, desse posicionamento, trazendo o PIS para dentro dessas contribuições, ele me permite o quê? Pleitear eu parar de pagar o PIS. Porque se eu tenho o CEPES e o CEPES me dá condições de não pagar as contribuições e o PIS é uma contribuição, eu posso lutar por isso. Tá? Nós, da Udisa, não estamos orientando a entidade simplesmente parar de pagar. Tá? Porque isso, como a decisão do Supremo, ainda não está totalmente reconhecido pela Receita. Né? Eles não vão deixar tão fácil isso, então nós estamos o quê? Recomendando o ingresso judiciário. Tá? Não só para parar de pagar, mas para recorrer aos últimos 5 anos. Então, isso, a chance do êxito do jurídico é muito grande. Então, para quem não é advogado, para quem não é gestor da Finance, mas é assistente social, é importante que leve essa informação para as suas casas, para que se aprofundem no assunto e busquem essa situação. É um bom valor, né? Tanto 5 anos como parar de pagar. Mesmo que não seja um bom valor, é um valor de direito, tá? E vocês não podem abrir mão nas suas cargas.
Prestação de contas. Chama atenção para dois itens aqui: diversas competências, integração e transparência. Hoje em dia não dá mais para fazer a prestação de contas sozinho, não se faz. Se vocês um dia se verem fazendo a prestação de contas sozinhos nas suas casas, a chance da falta do êxito é muito grande, porque ela envolve o quê? Questões multidisciplinares. Eu tenho que ter a secretaria na parte da educação, porque a educação exige o censo. A assistente social não tem acesso ao censo, como é que ela vai saber o aluno? Tá? Eu tenho que ter um jurídico envolvido para analisar o que eu estou escrevendo, se não está ferindo nenhuma política pública, nenhuma resolução do CNAS, a lei 101, tá? Eu tenho que ter assistente social para escrever os termos da política pública. Eu estava lendo a revista aqui da PAI que foi reiteradamente dito. Hoje em dia não basta fazer a ação dentro da política pública. Eu tenho que mostrar que eu faço a ação dentro da política pública. Eu tenho que mostrar que eu faço o que eu estou. As minhas ações têm que prever a resolução 109, a resolução 14, a antiga 16, que foi revogada, tá? E onde eu vou mostrar isso? No relatório de atividades da conversão. Alguém aqui já se viu fazendo a prestação sozinho, não sabia para onde correr? Tendo que correr atrás do computador. Aí você vira o chato da instituição, né? Lá vem o chato pedindo aqueles documentos. Tá? Já se viram nessa situação? Sim. Alguém? Então, esse paradigma tem que acabar. Tá? Por quê? Porque não se faz a prestação de contas sozinho. Não se faz. A chance do erro é muito grande. O contador tem que estar fazendo a parte dele, a assistente social a parte dele, o jurídico tem que revisar, porque senão vai faltar alguma coisa. E essa mudança na fiscalização trouxe o quê? Questões de fiscalização diferentes. Então, não se faz hoje. A prestação de contas tem que envolver diversas competências. Levem isso para as unidades de vocês. Outra questão, transparência. Ser transparente é o quê? O que é ser transparente? Me diga, alguém chuta? O que é ser transparente? É mostrar. Se mostrar, né? Se mostrar. O que mais? Detalhes nas informações. Só eu querer ser transparente é o suficiente? Eu não duvido que ninguém quer ser transparente. É uma vontade de todo mundo ser transparente, tá? Mas o ser transparente, ele não exige só a vontade. A vontade é um item, que eu chamei aqui de honesto, tá? Consigo mesmo. Mas ele exige o quê? Uma gestão profissional. O fato de eu querer ser transparente não quer dizer que eu vou estar sendo transparente. E do jeito que tem que ser, tá? A minha contabilidade está de acordo com as normas específicas de contabilidade. O meu relatório de atividades e plano de ação está de acordo com o que prevê a resolução. Eu tenho a publicação, eu publico, eu dou publicidade para o meu relatório de atividades, que hoje é uma obrigação, tá? O parágrafo único do artigo 41 da lei diz: as entidades deverão ter acesso público aos demonstrativos contábeis e financeiros e o relatório de atividades. Não é só mais o contábil. Tá? Então a transparência não é só eu querer ser transparente, ela exige gestão profissional. Aí o texto do Carlos Júlio. Carlos Júlio, para quem não sabe, foi o psicólogo que deu a palestra para a seleção brasileira antes do 7-1. Mas ele mesmo assim é bom. Deu muito certo. Mas ele tem outra frase dele, tá? Mas ele foi o psicólogo, não é psicólogo, ele é um administrador que trabalha com psicologia e tal, e ele escreveu isso: muitas empresas não são opacas porque queiram enganar os envolvidos. São porque não sabem bem o que fazem ou não são capazes de construir sistemas de comunicação e serem suas atividades.
Fica então a sugestão: meçam direito, revelem o que foi medido, estudem a matemática de suas máquinas administrativas e sejam honestos no momento de apresentar e contestar. Por isso que a gente colocou transparência na gestão profissional, mas honestidade consigo mesmo. Tá? A transparência é importante. Nós vamos falar mais para frente do novo marco regulatório, da Lei 3.019, que traz a questão da transparência. Os céus cada vez mais. Então, tenham em mente, ser transparente não é só querer ser, tem que ter profissionalização para isso. Então, uma frase psicóloga, para que vocês vejam que um pessimista vê uma dificuldade em cada oportunidade, enquanto um otimista vê uma oportunidade em cada dificuldade. É aquele pensamento assim: mas a minha entidade não tem dinheiro para ser profissional, eu não tenho como. Sempre há uma maneira, sempre há um jeito, porque eu não posso deitar sobre aquilo que vem sendo feito há muito tempo e parar ali, tá? Sempre há um jeito de fazer melhor. E a gente vai fazer uma brincadeirinha aqui agora, antes de entrar no céu. Vocês perceberam que a gente não falou nada ainda do céu específico, tá? Isso aqui é só uma conscientização da importância da mudança. Então vamos fazer uma brincadeira. Nós temos ali o efeito XXX. Ao final, são páginas lá, eu quero que vocês me digam o que é esse efeito XXX, tá? Ao longo da história, conceitos arraigados impediram o progresso da sociedade. Galileu Galilei apresentou a ideia de que a Terra girava em torno do Sol e não o contrário. Hoje a gente sabe que a Terra gira em torno do Sol, né? Mas lá atrás ele disse isso e ele quase foi morto. Ele teve que se retratar, tá? Essa dificuldade em aceitar a mudança, o que ele fez? Uma vez, numa palestra que eu estava fazendo, tinha um professor de história, não sei o que ele estava fazendo lá, mas ele falou que se tivessem aceito a ideia do Galileu na época, o Brasil não seria o Brasil, seria a China. Ele me explicou lá, não sei porquê, aquilo por causa do mapa, essas coisas todas. Eu falei, pô, legal, eu falei fazendo a palestra mandarim, né? Uma coisa chique, né? Mas enfim, essa resistência à mudança fez com que atrasasse a evolução da humanidade por alguns anos. Outro exemplo: Dexter Carlson, professor americano nos anos 40, apresentou a IBM General sua nova invenção, onde ele consta que tirava cópias de documentos. As empresas rejeitaram as ideias, a IBM e a General Electric. Qual foi o resultado disso? Hoje a gente fala, eu vou tirar um Xerox, senão eu poderia falar, eu vou tirar um IBM ou um General Electric, porque a empresa Xerox virou o conceito do Xerox, igual a Gillette, etc. Mas o que aconteceu? Lá atrás, alguém resistiu à mudança, alguém achou que não valia a pena, não refletiu sobre aquilo, e o que aconteceu? A Xerox virou referência de ação de tirar uma cópia do papel. Tá? Esse exemplo do relógio, até a década de 60 todos tinham de dar a corda, a Suíça detinha 70% do mercado. Recebeu uma oferta para mudar o sistema de molas para quartzo, uma nova invenção. Rejeitou a invenção e o que aconteceu? Os japoneses tomaram o mercado dos relógios. Ou seja, mais um exemplo de resistência à mudança, de acreditar que aquilo não estava sendo. Esse é o maior exemplo, a Kodak, né? O que aconteceu com a Kodak? Esse é um exemplo recente nosso. A Kodak quebrou por quê? Porque não aceitou a foto digital. E partiu de lá de dentro mesmo. Não aceitaram, não concordaram, não quebraram. Por quê? Se recusaram a admitir que seu principal produto havia ficado obsoleto, que é imprimir a foto. Resistência à mudança, falta do saber mudar, do aceitar que o mundo está mudando. O que é o XXX? Alguém avisa? O que é essa resistência à mudança? Aceitar que tudo que eu faço assim porque sempre foi assim. O que é isso? Ninguém? Paradigma. Tá? A resistência à mudança é um paradigma. Quando coletivamente determinados conceitos são aceitos como verdades absolutas através de regras não escritas.
É um modelo padrão, estabelece limites que determinam como o indivíduo deve agir dentro desses limites. O paradigma, ele pode ser bom se aquela verdade é boa. Mas muitas vezes aquela verdade que é boa hoje, ela pode não ser amanhã. Mas o que tem a ver os céus com isso? Os céus mudou. A prestação de contas mudou. O jeito de fazer mudou. E para quem continuar encarando aquela verdade como absoluto, vai ter deferimento. Ou pode até não ter deferimento no certificado, mas pode perder a isenção em algum momento, porque eu tenho o certificado, mas não cumpri requisitos da isenção da filantropia. A pior situação é eu tenho os céus e estou pagando o certificado, estou pagando o código patronal porque não cumpri os requisitos. Isso tudo mudou. Tá? Então, esse é um grande paradigma. Não sei se ainda enfrentam em suas discussões ou pessoalmente vocês têm esse paradigma, mas é um grande paradigma. Não ter fins lucrativos não deve credenciar ninguém a ser incompetente na captação de recursos. Prestar serviços para uma empresa sem fins lucrativos não deve ser uma caridade forçada. Essa parte é importante. Muitas entidades têm aquela ideia de que tem que conseguir tudo voluntariamente. Tá? Só que existem certos tipos de serviço que você não pode ter um voluntário. Porque ele pode ser o melhor voluntário do mundo, uma hora ele vai deixar você de lado para fazer o que ele está ganhando dinheiro. Tá? Então, nós temos que procurar a profissionalização. Na sua atividade fim, você ter o voluntário é uma coisa, você ter um contador. Agora, você ter um contador, um advogado, um assessor, será que ele vai estar dando a atenção que a gente merece? Lucrar ou produzir resultados excedentes é essencial para o crescimento de qualquer atividade. Não tem como hoje não ser lucrativo. Elas deveriam gerar resultados e investidos para o desenvolvimento. Então, esse é um grande paradigma. Tem muito contador ainda em própria entidade, quando vê um lucro, eu não chamo de lucro propositadamente, tá? Tecnicamente a palavra é superável, mas quando vê um lucro, já pede para o contador acabar com aquilo ali. Não posso ter lucro, não posso ter excedente. É isso? Eu tenho que ter. Como é que eu vou atender o meu beneficiado sem eu ter o lucro, sem eu ter o excedente? Tá? E aí tem um conceito que o Ayrton Grazioli escreveu num artigo que eu acho excepcional. Que não é o terceiro setor, é o setor 2,5. Tá? Eu acho excepcional. Que ele diz assim: o setor 2,5 exige um modelo especial e eficiente de gestão de empresas que pertencem ao segundo setor. Eu tenho que ter um modelo eficiente. Igual ao segundo setor, igual uma indústria, tem que ter gestão, tem que ter profissionalismo. Tá? Mas o que isso tem a ver com os CERVAS? Os CERVAs hoje exigem profissionalismo para manter. Tá? Eu não tenho como mantê-lo sem ter a gestão. Para gerar impacto social, que é a finalidade do terceiro setor, criando um modelo inovador denominado de empresa social. Quanto maior o lucro, e ele usou a palavra lucro, tá? Que é um caso super estudado no assunto, ele usou propositadamente também, maior o potencial de investimento em expansão e abertura de novas frentes e unidades, de alcance de novos clientes, ou seja, maior será o seu impacto social. Sem dinheiro, ninguém aprende nada, ninguém faz bem. Ninguém consegue fazer. Então esse é um paradigma que tem que ser quebrado. Eu tenho que acabar com a questão que eu não tenho que ter lucro. Eu tenho que ter lucro sim. E buscar os caminhos para isso, os meios de captação para isso. Ando pelas entidades do Brasil afora e muitas das entidades não conhecem incentivos fiscais. Pouco conhecem, não tem um plano de incentivo. E aqui tem um dado importante. Peguei ontem, saiu na FENACOM e no TCI. Dados compilados da lei de incentivo mostram que mais de 10 milhões de empresas atuantes no Brasil, entre matrizes e filiais, menos de 1%, cerca de 60 mil, fazem ou fizeram uso de leis de incentivo para apoiar projetos. Muito pouco, né? Quanto que a gente não tem aí dentro para captar? E ver raras as entidades que têm plano de captação, raras as entidades que usam os CERVAs não só para ter o incentivo,
para ter a isenção, mas como um meio de captação, tá? Raros. Esses incentivos podem ser ainda melhores para empresas de médio porte que não contam com uma estrutura de marketing como a das grandes, e dentre essas médias empresas, 70%, então dos 10 milhões, 70% são de médio porte. Então, olha o público de empresas que nós temos para captar. Tá? E o Cegos faz parte dessa estratégia. Quem aqui já ouviu falar em planejamento estratégico? Já? Quem tem planejamento estratégico na sua instituição? Quem acredita no plano estratégico? Eu sou um administrador de formação inicial, não sabia o que fazer, fui ser administrador, e eu decidi ser contador. E se tem uma coisa que eu não gosto na administração é a palavra planejamento estratégico. Mas não é a ação do planejamento estratégico, tá? É o como se faz, principalmente nas entidades. Aparece um gestor, vamos fazer planejamento estratégico. Aí junta, faz grupos, tal, aquela coisa toda. Sai um livro de 300 páginas, um monte de regras que tem que ser cumpridas, e fica dentro de uma gaveta e ninguém cumpre. Muitas vezes é assim. Quem não passou por isso, teve um planejamento estratégico profissional, porque eram ações concretas, ações que tinham que ser implementadas, eram coisas que eu tinha como fazer, e não palavras lindas como análise SWOT, etc, que não serviam para nada. Então, é o que dizem, né? E aí está para os céus. Não adianta vocês saírem daqui, aquele cara falou um monte de coisa, o curso era de céus, ele ficou falando de administração, a gente vai falar de céus, mas a parte da conscientização é importante. Se não chegarem nas unidades de vocês, captarem e buscarem mudanças e saírem do sempre foi feito assim, nunca deu errado, e cada vez mais dando errado, tá? Não vou falar o nome da instituição, mas uma entidade, mais de 500 anos no Brasil, que atua na educação, foi interferida. Imagina, uma entidade desse tamanho teve os céus interferidos. Tá? Imagina a gente ali, uma pai, sozinho. Pode acontecer ou não pode? E cada vez mais acontecendo. E aí o Carlos Júlio, de novo, né, psicólogo da seleção brasileira, disse que afinal a teoria na prática funciona. Teoria não adianta. Se eu não absorver o que está sendo dito aqui, levar para a minha unidade e procurar fazer o que eu tenho que fazer para manter o meu cérebro, não vai adiantar. Então fica a reflexão para tentar trazer para a prática quais os principais paradigmas de nossas entidades, do meu departamento, prejudica o andamento de nossas instituições, o quanto a resistência à mudança está me prejudicando, tá? Não só na filantropia, mas em outras questões. Requisitos contábeis. Vamos começar a falar do CEP. Tem um artigo na Lei 1251, que é o artigo 29. Tá? Se não me engano, é o decreto 8.342, o artigo 46, que traz uma série de itens que são requisitos para isenção. Vejam que eu estou falando de requisitos para isenção e não para certificação. Tá? Esse artigo ele diz o quê? A Lei 1251 é dividida em dois momentos. Tem a parte da certificação, que lhe dá um direito a ser retirado de beneficente de assistência social, e é um pré-requisito para ter isenção tributária. E tem a parte da isenção, que é o artigo 29, que traz o quê? Quais são os requisitos para eu poder usufruir daquela isenção? É aquela situação de esdrúxula que eu falei, eu posso fazer a gratuidade linda, faço, estou dentro da política, tenho o reconhecimento do COMAS, do CMAS, estou perfeito. Mas eu não cumpri uma norma de contabilidade. Eu perco tudo o que eu fiz, porque eu estou sujeito a perder a minha isenção naquele momento, que é um requisito. Então, dentro dos requisitos do artigo 29, eu mantenho essa operação contábil de acordo com as normas emanadas pelo Conselho Federal Tributário. Tem um contador aqui, mas é importante que vocês, das ciências sociais, levem esse conhecimento para as entidades e dizer, olha só,
Não adianta eu trabalhar muito bem se o contador não trabalhar bem, porque o risco é o mesmo. Tá? E a Receita Federal cada vez mais percebe isso. Muitas vezes eles não pegam na gratuidade que não foi feita, pegam o quê? Na norma contábil que não foi cumprida, na falta de segregação da contabilidade, não saber mostrar o projeto que foi feito, muitas vezes não saber escrever na contabilidade a tipificação de acordo com o que foi feito. Tá? Então são itens que eu posso estar fazendo tudo lindo e maravilhoso, mas se eu não demonstrar, eu perco a oportunidade. Alguém aqui tem ressalva em parecer de auditoria? Que sabe, que ouviu falar? Ninguém é contador, mas alguém sabe que tem ressalva? Se não sabe, vamos lá na entidade, pede um parecer e vê se tem ressalva. O fato de ter uma ressalva, por conceito, o parecer da auditoria traz o quê? Que não cumpriu uma determinada norma específica de contabilidade. Se eu não cumprir, eu estou onde? Eu não estou mantendo a estruturação contábil regular, eu estou fazendo nada. Muitos dizem os ministérios são ruins, eles estão pegando cada vez mais situações. Só que eu digo para vocês, os processos que eu vejo são muito ruins. Eu vou dizer, se os ministérios fossem muito mais exigentes do que são, não tinham poucos processos definidos, pouquíssimo, tá? Então eles têm uma dificuldade operacional, mas muitas vezes eles são complacentes com algumas situações. Tá? Se eu fosse um analista do Ministério, de cada 10 passava 2, porque falta muita coisa. Tá? Tem entidade que ainda escreve que faz regime de caixa na contabilidade. Escreve. Aí a questão da transparência que eu falei. Com certeza quem escreveu que faz regime de caixa não é porque tem má fé. E se tivesse má fé, escreve e faria competência, que é o que a contabilidade exige, fazendo caixa. Mas ele é tão sincero que escreve na contabilidade. A entidade faz regime de caixa. Tem entidade que escreve que faz nisso, meio caixa, meio competência. Tá? Tem processo que vai assim. Aí eu pergunto, como é que você, como analista, quem está vendo o processo, vê ali a entidade escrever nas suas demonstrações financeiras que está descumprindo uma norma de contabilidade? Ela escreveu, não foi de nível, ela escreveu. Como é que o cara vai dar uma opinião para aquilo? Tá? Entidade que não faz provisão, enfim, são várias normas contábeis, e aqui está pegando muito em Ministério e Receita Federal, tá? Na questão da falta da transparência. E transparência não é só querer fazer certo, é ter técnica para fazer certo. Tá? Posso falar uma coisa? Eu sou coordenadora da PAI de Cordeiro, eu trabalho lá há mais de 30 anos. Eu moro num município de 22 mil habitantes que nem semáforo tem. Nós, há 3 anos para cá, contratamos auditores, trocamos um contador por causa das exigências. A nossa maior dificuldade é encontrar um contador que sabe. Não sabe. Nós moramos nessa cidade, nem os escritórios de contabilidade sabiam o que a gente estava falando. Precisamos procurar um contador de outra cidade. Essa é uma realidade do nosso país. Quem conhece o terceiro setor é música branca. Não existe. Ninguém estuda na faculdade de contabilidade do terceiro setor. Não tem auditoria. Precisamos contratar de São Paulo, 200 quilômetros da nossa cidade. Isso, acontece, tá? Acontece muito. E aí, é uma bandeira que eu defendo muito em Federação de Paz, em FEMERG, em federações, unidades, para que busquem alternativas para isso, para que forneçam treinamento aos contadores das unidades, tá? Para que gerem a funcionalização. Por exemplo, a realidade é essa. O que eu vou fazer? Sentar e mandar o processo errado ou vou buscar alternativa? Tá? É por Sabe, eu acho uma alternativa que mexe, desde que há 3 anos eu cobrava da diretoria. Não, mas está tudo certo. Olha, escuta aqui, presidente, você vai preso. Eu vou levar chocolate para você na prisão. Se não fizer as coisas, além da entidade sofrer muito, vai, né? Você vai preso porque o representante legal está fazendo uma. Não é. Aí começa, então vamos ver, Mas são 3 anos que. É o que eu estou dizendo, pessoal. O nosso negócio é o quê? É a gratuidade, é a beneficência.
é fazer o bem. Então, muitas vezes, nós estamos preparados para isso. Nós o bem fazemos. Tá? E aí, é por isso que eu fiz aquela reflexão do paradigma e tal. Só que não é só isso, o cérebro. Não é só isso. Tá? Não é só fazer e não saber demonstrar que fez. Infelizmente, o cérebro hoje não é uma entrevista lá no ministério. Você vai dizendo o que você faz, lindo, maravilhoso, leva foto, né, aquela coisa toda. Aliás, muito relatório de atividade de plano de ação ainda é assim. Colocou ali as fotos, falou o trabalho que fez e acaba por ali. Muitos relatórios de atividades não olham a resolução 14, antiga 16, e seguem aquele cronograma. Tá? Mas suponhamos que façamos assim, que é o nosso negócio. Ainda tem a contabilidade, ainda tem a parte tributária do SPED que vamos ver, que são tão importantes quanto. Tá? E aí, existem diversas realidades. Eu estou num lugar que tem 22 mil habitantes, ninguém conhece, meu contador não sabe. Então, vou me contentar com isso. Não devo. O sempre foi feito assim, nunca deu errado. Tem gestor de entidade que fala assim, quando você vai. Por isso que eu perguntei quantos gestores tem aqui. Eu compartilho a angústia de quem está aqui, e aí sabe que não consegue mudar se o gestor não aprovar. Compartilho dessa angústia, de verdade. Porque você chega para o gestor, você vai falar, ó, o cara lá falou isso. Muito gestor fala assim, eu confio em você. Faz aí que eu confio em você. Não dá devida atenção para isso. Tá? E é o que eu estou falando, o cérebro não é só me fazer pagar patronal, não. A tendência é que ele seja cada vez mais um pré-requisito para incentivos, para convênios. A tendência dos cérebros é essa. Tá? Eu não estou me prendendo nem só na isenção. Outras coisas que o cérebro traz que são importantes para o planejamento estratégico da entidade. Quando eu falo da realidade do planejamento estratégico, uma entidade que tem um planejamento estratégico, que tem N assuntos e que não tem os cérebros no meio, é um grave erro no planejamento estratégico. Tá? Principalmente para as entidades de assistência social que não estão encontradas com isso. Tá? Então é essa reflexão que eu estou trazendo, que eu acho importante. Obrigações acessórias. Tá? Dentro ainda da contabilidade, um dos itens que eu tenho que ter para manter a minha isenção é cumprir as obrigações acessórias. Está aqui. Tá? O que é uma obrigação acessória para quem não é contador? Já ouviram falar de nota fiscal? Todo mundo já ouviu. Então, se eu não sou contador, eu vou dizer para vocês assim, a nota fiscal é obrigatória. Se eu faço algum tipo de prestação de serviço. O SPED, já ouviram falar do SPED? Para quem não ouviu, pergunta lá para o contador, o que é SPED? Olha, eu não sei o que é, mas o cara lá falou que tem que fazer. Aí o contador fica até arrepiado, mas tem que fazer, porque é uma obrigação acessória. Tá? Todo o módulo do SPED, nós vamos ver quais são, é obrigatório sim. E digo para vocês, o SPED, todos os ASIENs que saíram falando do SPED, elas dizem textualmente, entidades imunes, isentas, estão incluídas. Não é que eu estou supondo, ou se supõe que o SPED é obrigatório. Ele é sim obrigatório expressamente nas IENs da Receita Federal e demais regulamentações. Tá? E um dado para vocês, e aqui não é só de entidade não, tá? É no geral no Brasil. O levantamento mostra que 95% das empresas erram no SPED. Então, para quem não sabe o que é o SPED, já saiba que o levantamento que foi feito, 95% de quem faz erra. Tá? E aí não é só de entidade, são empresas. Tá? Diante da complexidade do sistema tributário brasileiro, estima-se que quase todas as empresas brasileiras enviam documentos eletrônicos com erro ao fisco. Nas contas da CRM de Conas, seria 95% das empresas. E as inconsistências não são poucas. Numa única declaração, num único módulo do SPED, o escritório chegou a encontrar 5.724 problemas. Eu tenho como fazer sem me profissionalizar? Não tenho. Vou dizer para vocês, não tenho. Tá? O que seria assim? Eu não entendi o que é o SPED. É isso aqui. O SPED, tá? Ele é um conjunto de módulos que foram criados para eu informar a Receita Federal o que eu estou fazendo.
Já ouviu falar de DIPJ? A declaração de imposto de renda de pessoa jurídica, ela vai ser substituída por um dos módulos, que é o ICF fiscal. Tá? Só que eu não vou mais mandar uma declaração do jeito que é feito hoje, vai ser dentro do SPED todo, vai ter um módulo fiscal, um módulo contábil, um módulo de pagamento de pessoal, de folha de pagamento, que é o E-Social. Tá? Isso aqui está tudo vinculado uma coisa com a outra, tudo cruza uma coisa com a outra. E depois vocês vão ver ali, obrigação da entidade, tudo sim. Todos são obrigatórios para a entidade. Alguns já estão implantados, que é o EFG. Quem paga aqui sobre folha aqui? Todo mundo. A não ser que tenha conseguido lá o recurso. Pagou PIS sobre folha e esse pagamento do PIS sobre folha ultrapassou R$10 mil no ano, a soma dos meses, eu já tenho que fazer o EFD. Meu contador sabe disso? Perguntem para ele. O ECF fiscal e o ECD. O que é o ECD? É eu jogar toda a minha contabilidade dentro do sistema da Receita. Toda, não é só a demonstração financeira, não. Lançamento por lançamento. Vai tudo para dentro do sistema da Receita. E eu tenho que fazer. Tá? Mas eu fui lá para ouvir dos servos e o cara me falou do SPED. O que isso tem a ver? Isso aqui, aliás, se tem uma fragilidade, eu tenho um sogro, que ele é auditor da Receita Federal. Tá? Ele está aposentado. E eu converso com ele. Eu tenho um sogro, parece que eu tenho vários sogros. O meu sogro, ele é auditor da Receita. Eu converso com ele sobre a lei e tal. E ele me diz o seguinte: Carlos, aí eu dei a lei para ele ler. Se eu ainda estivesse na ativa, eu não ia nem olhar a gratuidade de entidade, eu ia no artigo 29. Eu falo para ele, ele está aposentado, mas ele ia nisso, por quê? Porque é onde você consegue pegar a entidade, é onde você consegue pegar o erro, tá? Isso aqui, quando saiu, toda vez que sai uma regulamentação do SPED, o que acontece? No dia seguinte, as entidades que estão mais atentas, né, às mudanças, me ligam para o dia. Isso serve para mim? É a principal pergunta. Esse negócio de SPED aí serve para mim? O que é isso? É um grande paradigma. Por que não? Serve, tá? Então, não aderir a isso, não buscar esse conhecimento, fazer vistas grossas para isso, é um grande erro estratégico e para filantropia. Tá? O E-Social, que é de todos é o pior, ele não mudou uma vírgula da legislação trabalhista. A CLT continua intacta, não mudou uma vírgula. Acontece que o jeitinho brasileiro das férias no papel e tira depois, registra e depois põe na carteira, vai começar a aparecer tudo. Vai aparecer tudo aqui, vai ser automático. Paguei as férias e tal, começa a piscar o está errado. Tá? Então, além da questão do céu, eu digo o quê? Posso tomar multa. E poucas entidades estão vendo o E-Social como uma oportunidade do quê? De diminuir o passivo trabalhista. Tá? Porque se eu tenho que olhar para a minha entidade, olhar os processos e rever tudo que eu faço, porque senão eu vou começar a tomar multa atrás de multa, é uma chance de eu rever os meus passivos trabalhistas. O E-Social é ruim, é difícil. Vou ter custo? Vou. Mas é uma oportunidade, sim, de eu dividir, de eu diminuir outras questões. É a questão da dificuldade e aproveitar a oportunidade. Tá? Então, esse material vai ficar para vocês depois, vai ficar o quadrinho, aqui está explicando quem está oficialmente extinto, quem não está. Tá? Essa reportagem ela é de 2011, faz tempo, mas eu não coloco ela por causa da reportagem em si. Eu coloco ela para reafirmar a questão da transparência. Quem aqui tem parentes que não trabalham no terceiro setor? Todo mundo, né? Todo mundo tem pai, tio, primo que trabalham com ninguém. Já tiveram a oportunidade de conversar com os pais, tio, primas, amigas, etc., que vocês trabalham numa entidade do terceiro setor, e para eles é tudo bom? Tudo bom.
tudo igual. Eu, por exemplo, trabalho com auditoria e consultoria no terceiro setor. A pergunta que eu mais ouço, que é muito boa, né? É ou não é? Se não conversar, não conversa com amigos que não trabalham na área. Primeiro que não vai saber diferenciar esse terceiro setor. Para eles é tudo ONG, para eles tudo tem filantropia, para eles tudo tem desvio. Por quê? Porque o que aparece na mídia não é o 99% das entidades que fazem o correto e o bem. São esse tipo de coisa. Tá? E as ONGs aí, no caso, nem são a Paz e os Santa Casas, são ONGs de políticos. Né? Mas o que sai na mídia é isso. Dona, firma, deputada, tinha ONG como laranja. O que sai na mídia são reportagens como essa que saiu ano passado. Tá? Alguém recebeu a visita do TCU aqui? Algum pai? Ano passado, o TCU, tá, visitou algumas entidades para fazer uma auditoria. Tá? E de um documento que produziam com mais de 100 páginas, em que eles dizem algumas coisas, tá, que eram entidades sérias, o UOL, tá, quem quiser depois da reportagem quiser estar aqui, o UOL pensou 3 ou 4 parágrafos para colocar na reportagem, e um deles está aqui, que dizia o quê? Uma auditoria do TCU apontou que entidades beneficentes de pelo menos 6 estados, todas com certificado do MDS, cobram ou recebem irregularmente pelo serviço de assistência. Eram entidades que trabalhavam com um idoso, posso cobrar, até um limite. Eram escolas, creches, que são educação, que posso cobrar, tá? Só que assim, o documento tinha mais de 100 páginas, isso aqui era uma parte do texto que estava lá dentro, tá? E no próprio documento do TCU eles diziam que não era bem isso, mas o que o UOL fez? Pegou 3 ou 4 parágrafos para fazer reportagem, um deles é sempre. Para quem não é da área, o que acontece? Filantropia, não serve. E aí, se eu perco a minha credibilidade, eu perco o quê? Perco meios de fazer captação. Tá? Então, outro grande paradigma, mas a minha entidade não vai mudar isso. Você sozinho, não. Você, por meio de federações, você, por meio de ações políticas, vai conseguir mudar. Tá? E é importante, porque o que sai na mídia é isso, e isso influencia diretamente a minha captação de recursos.